Oi, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Nós estamos estudando o capítulo referente aqui ao parnasianismo, que neste livro está no capítulo 9. Estudamos hoje a produção literária de Olavo Bilac. Aqui está uma gravura do Olavo Bilac. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, alexandrino a partir do nome, o nome dele forma já um verso alexandrino. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro a 16 de dezembro de 1865. O menino Olavo só conheceu o pai em 1870, aos 5 anos de idade, quando este voltava da Guerra do Paraguai. Sua infância foi povoada de histórias e hinos militares. Após abandonar os cursos de medicina e direito, lança em 1888 o livro Poesias. Dedica-se ao jornalismo e à literatura. Republicano e nacionalista. Escreve em 1889 a letra do Hino à Bandeira. Mais tarde, por fazer oposição ao governo de Floriano, a quem dedicou excelentes poesias satíricas, é exilado em Ouro Preto, Minas Gerais. Em 1907, é eleito o primeiro príncipe dos poetas, em concurso promovido pela revista Fonfon. Em 1915, inicia suas campanhas cívicas, alfabetização e serviço militar obrigatório. No ano seguinte, funda a Liga de Defesa Nacional. Morre a 18 de dezembro de 1918 no Rio de Janeiro. Eu lembro que uma vez eu fui com um dos estudantes para ele fazer o serviço militar e lá tinha uma foto do Olavo Bilac, né? E eu perguntei depois aqui fui ver isso, né? Ele foi servir o exército e ele é um dos que lutou para a obrigatoriedade do serviço militar. Então, por isso ele tem sempre essa reverência aí pelos militares. Os militares têm por ele, né? Pelo Olavo Bilac. Neste livro História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcelo Verrumo, editora Planeta, de 2017, nós temos aqui na parte 3, que fala das letras da República, o capítulo 25, referente a um episódio interessante que ocorreu com Olavo Bilac. O texto diz, né, o título, Olavo Bilac e o primeiro acidente de carro no Brasil. No Rio de Janeiro, a virada do século XIX para o XX foi um período de intensas transformações. Uma reforma geral tomou conta das ruas da cidade. Lojas europeias ganharam filiais na capital. Novas tecnologias começaram a despontar e deixaram os brasileiros com os olhos brilhando. Entre as grandes novidades destacam-se, sem dúvida, os primeiros automóveis que circularam pelas ruas, ainda sem uma pavimentação adequada para receber esse tipo de veículo. Na crônica A Era do Automóvel, o jornalista João do Rio retratou esse momento. Então, agora um trecho de uma crônica do João do Rio, chamada A Era do Automóvel, que está no livro Vida Vertiginosa, São Paulo, Martins Fontes, de 2006. E subitamente é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando por entre os escombros da cidade velha. E como nas mágicas e na natureza, aspérrima e educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. Para que a era se firmasse, fora preciso a transfiguração da cidade. Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, os impostos aduaneiros caíram e triunfal e desabrido o automóvel entrou, arrastando desvairadamente uma catadupa de automóveis. Agora nós vivemos positivamente nos momentos do automóvel, em que o chofer é rei
é soberano, é tirano. Então não foi apenas para tornar possível a circulação de automóveis que o Rio de Janeiro da época passou por reformas. Quando então o presidente da República, Rodrigues Alves, e o prefeito carioca Pereira Passos subiram ao poder em 1902, eles almejavam tornar a capital tão cosmopolita quanto o maior símbolo da modernidade mundial, Paris. Criaram um programa de desenvolvimento urbano apoiado no tripé, aberturas de ruas, embelezamento e saneamento básico, máximas que resultaram na transformação de pequenas vielas em grandes avenidas, na derrubada de cortiços das regiões centrais para tornar a arquitetura da cidade mais bela, na construção de uma rede de saneamento básico e na vacinação contra doenças. Esse período foi nomeado pelo jornalista Figueiredo Pimentel como Rio Civiliza-se. Antes de se tornar propícia à circulação de carros, a cidade já recebia os primeiros veículos trazidos da Europa. Em 1897, o jornalista José do Patrocínio, dono do jornal A Cidade do Rio, comprou um Serpollet, um carro a vapor fabricado na França. Se não foi o primeiro automóvel a andar pelas ruas cariocas brasileiras, certamente foi um dos primeiros. Quem estava na calçada parava para ver o empresário andar a uma velocidade de 4 km por hora. Muitos eram os interesseiros que queriam dar uma volta no automóvel e puxavam o saco de José do Patrocínio. Um dos felizardos foi o príncipe dos poetas brasileiros, como era chamado o literato e jornalista Olavo Bilac. O cronista era amigo de Patrocínio e já publicara textos em seus jornais. A proximidade era tanta que o empresário não apenas convidou Bilac para um passeio no carro, como perguntou se ele queria dirigir o Serpollet. Obviamente, Olavo não sabia pilotar. Afinal, não havia carros no Brasil até então. Patrocínio sentou-se no banco de carona, o esquerdo, e deu algumas orientações para o poeta, um curso rápido. Vale lembrar que os automóveis daquela época tinham os assentos na posição invertida, como os ingleses atuais. Bilac ligou o carro e começou a andar pela estrada velha da Tijuca, no alto da Boa Vista, chegando a atingir 4 km por hora. Na primeira curva, essa rapidez fez com que o poeta perdesse o controle do carro e batesse de frente com uma árvore. A tragédia com o parnasiano foi o primeiro acidente de carro registrado no Brasil. Vocês sabiam disso? Achei muito interessante, bem bizarra essa história, né? Bilac e Patrocínio saíram ilesos. O automóvel teve perda total, deixando o jornalista inconformado com o episódio. Anos depois, em 1905, Olavo escreveria em uma crônica do jornal A Notícia que quando havia pane no carro, a garotada formando círculos em torno do veículo rompia em vaias. Talvez estivesse rememorando o episódio desconcertante pelo qual passara anos antes, e a vergonha que deve ter sentido perante as vaias e o alvoroço que fora criado. Então achei muito interessante essa história em que envolve-se o Olavo Bilac num acidente de automóvel bem assim, diferente, né? Olavo Bilac, então, ele é o único dos grandes parnasianos que já se iniciou comungando com a estética do movimento. Desde o princípio ele buscou a perfeição formal. O poeta tinha preocupação de escrever versos alexandrinos e concluir com chaves de ouro, brilhantes, mesmo que para isso assumisse uma postura forçada. Segundo Bilac, o poeta deve trabalhar pacientemente, como um beneditino. Deve trabalhar pacientemente a poesia, assim como um ourives trabalha uma joia, buscando o relevo, a perfeição formal, servindo a Deus a forma. Ao lado disso, vale-se de uma linguagem trabalhada, com constantes inversões da estrutura gramatical, buscando um efeito melhor. O amor pela língua iria ser coroado com um famoso soneto chamado Língua Portuguesa. Aí nós temos uma famosa frase, né? Última flor do Lácio. É referente então à língua portuguesa, né? A última flor do Lácio. Lácio lá, aquela região da Itália, né? Onde os romanos dominaram, né? Viveram aí o seu esplendor. Última flor do Lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura.
ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Então Olavo Bilac é o que mais primou pela forma, que mais primou por essa perfeição formal, por essa inversão também nas estruturas gramaticais. Por isso, muitas vezes, os poemas dele são difíceis até, porque ele exige do leitor, do estudante, né, esse esforço de compreensão, de análise profunda. Ideologicamente, não se podem confundir as prisões políticas e o exílio em Minas Gerais com uma militância política. Bilac não foge à regra do parnasianismo, colocando-se à margem dos grandes acontecimentos políticos e sociais de seu tempo. Então, esses grandes acontecimentos não aparecem nos poemas, embora ele tenha sido exilado em Ouro Preto. Assumiu apenas posições republicanas, conservadoras e um nacionalismo cada vez mais exagerado, à medida que os anos passavam. Então, o hino à bandeira é de Bilac, de Olavo Bilac. Então, ele tinha esse nacionalismo, esse conservadorismo muito forte. Ignorou a luta abolicionista, ignorou a luta republicana, foi republicano apenas após a proclamação e ignorou a Primeira Guerra Mundial. Então, seus temas podem ser assim divididos. É um poeta voltado para a antiguidade clássica, basicamente para Roma, em Panóplias. Pertence a esta parte os sonetos A Sesta de Nero, O Incêndio de Roma e Lendo a Ilíada, entre outros. Então nós temos os grandes temas aí do Olavo Bilac. Aqui nesse livro, Melhores Poemas do Olavo Bilac, a seleção feita pela Marisa Lajolo, esta edição da Global, seleção feita por ela e direção da Edla Van Steen, esse livro é de 2003, nós temos então esses poemas importantes de Olavo Bilac, poemas que trazem os grandes temas dele. Então vamos pegar alguns aqui, onde se volta para a antiguidade clássica. Vou pegar este, por exemplo, A Sesta de Nero, o Nero descansando à tarde, né? Então esse poema é um poema em que aparece a antiguidade clássica. A Sesta de Nero. Fulge de luz banhado, esplêndido e suntuoso, o palácio imperial de pórfiro luzente e mármore da Lacônia. O teto caprichoso mostra, em prata incrustado, o nácar do Oriente. Nero no trono ebúrneo estende-se indolente. Gemas em profusão no estrágulo custoso. De ouro bordado vê-se, o olhar deslumbra ardente, da púrpura da Trácia o brilho esplendoroso. Formosa Ancila canta, Ancila é uma escrava. A lavrada lira em suas mãos soluça. Os ares perfumando, arde a mirra da Arábia em recendente pira. Formas quebram dançando, escravas em Coreia. E Nero dorme e sonha, a fronte reclinando, nos alvos seios nus da lúbrica Popeia, que era sua mulher. Então esse tema da antiguidade clássica vai aparecer aí nesse poema A Sesta de Nero. Também um outro, Incêndio de Roma. Gente, está vindo uma tempestade terrível, que está muito quente aqui em Uberlândia, por isso está relampeando aqui, relampejando. Mas é a tempestade, talvez a energia acabe. O Incêndio de Roma. Raiva o incêndio, a ruir soltas, desconjuntadas, as muralhas de pedra, o espaço adormecido, de eco em eco acordando ao medonho estampido, como um sopro fatal rolam esfaceladas. E os templos, os museus, o Capitólio erguido em mármore frígio, o foro, as erectas arcadas, dos aquedutos tudo as garras inflamadas, do incêndio cingem tudo esbroa-se partido. Longe, reverberando o clarão purpurino, arde em chamas o Tibre e acende-se o horizonte. Impassível, porém, no alto do Palatino, Nero, com o manto grego ondeando ao ombro, assoma, entre os libertos e ébrio engrinaldada à fronte, lira em punho celebra a destruição de Roma. São sonetos, então, que eu estou lendo aqui. Todo esse trabalho com a forma, a arte pela arte, tudo isso aparece aqui
nos versos de Olavo Bilac. Deixa eu ver se tem aqui esse Lendo a Ilíada. Não, não tem, mas é um outro poema que fala da antiguidade clássica. Tem outro que é O Sonho de Marco Antônio. Todos retomam, né, esse pensamento aí clássico. Temos 35 sonetos marcados por um forte lirismo em Via Láctea. São esses sonetos, graças ao lirismo e à temática, os responsáveis pela popularidade imediata alcançada pelo poeta. Então ele é muito conhecido por esse forte lirismo nesses sonetos aí do livro Via Láctea. Dentre os 35 sonetos, merece destaque o soneto 13, Ora direis ouvir estrelas. Então esse também é muito conhecido, esse poema, né? Eu vou achá-lo aqui, que é um poema muito declamado, né, nas escolas. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então esse é bem conhecido, né? Essa capacidade aí de ouvir estrelas, né? Só quem ama, quem está apaixonado. Um outro poema chamado Via Láctea, que é um poema também muito conhecido, que é do livro Via Láctea, o poema 1. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. E eu olhava-a de baixo, olhava-a, em cada degrau que o ouro mais límpido vestia. Mudo e sereno um anjo a harpa dourada, ressoante de súplicas feria. Tu, Mãe Sagrada, vós também, formosas ilusões, sonhos meus íeis por ela, como um bando de sombras vaporosas. E ó, meu amor, eu te buscava, quando vi que no alto surgias calma e bela, o olhar celeste para o meu baixando. Então essa questão aí do amor, esse lirismo tão forte, tão bonito na poesia do maravilhoso Olavo Bilac. Depois também no livro Em Sarças de Fogo permanece o lirismo, agora marcado por sensualismo, que é um outro tema também dos poemas dele. É famoso o soneto Nel mezzo del camin, que é o começo da Divina Comédia, com seus pleonasmos e inversões. Então esse poema Nel mezzo del camin é o começo da Divina Comédia, né? No meio do caminho, que é um lirismo carregado de sensualidade. Nel mezzo del camin, cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a mim a tua mão. A vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida.
e eu solitário volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Nossa, que lindo! Lindo demais esse poema. Depois, no livro Em Alma Inquieta e Viagens, o poeta cai em temas de meditação, ditos filosóficos, tão ao gosto dos parnasianos, que ele vai retomar também essa questão da desilusão, dos temas, né, em que medita sobre a vida, sobre a transitoriedade, sobre as coisas que passam, né? Olha aqui. In extremis. Nunca morrer assim, nunca morrer num dia assim, de um sol assim. Tu desgrenhada e fria, fria, postos nos meus os teus olhos molhados, e apertando nos teus os meus dedos gelados. E um dia assim, de um sol assim, e assim a esfera toda azul, no esplendor do fim da primavera. Asas tontas de luz cortando o firmamento, ninhos cantando em flor a terra toda, o vento despencando os rosais, sacudindo o arvoredo. E aqui dentro o silêncio, este espanto e este medo, nós dois, entre nós dois, implacável e forte, a arredar-me de ti cada vez mais a morte. Eu com o frio a crescer no coração tão cheio de ti, até no horror do derradeiro anseio. Tu vendo retorcer-se amarguradamente a boca que beijava a tua boca ardente, a boca que foi tua, e eu morrendo, vendo-te, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo tão bela palpitar nos teus olhos, querida, a delícia da vida, a delícia da vida. Então a vida que passa, né? A morte que se aproxima, tudo isso está presente aí nesses temas filosóficos. No livro Viagens, encontramos o poema épico Caçador de Esmeraldas, que o próprio Bilac definiu como sendo episódio de epopeia sertanista no século XVII. Narração da chegada dos bandeirantes a terras mineiras, com os paulistas individualizados na figura de Fernão Dias Pais. Deixa eu ver se tem aqui esse poema, O Caçador de Esmeraldas. Não, não tem. Que é um poema que retoma essa questão épica. O cisco está estranho por causa dessa tempestade que está se formando, tudo preto no céu, as nuvens escuras. No livro Tarde, mostra o poeta mais descritivo e profundamente nacionalista. É exemplo significativo do descritivismo do poeta o soneto Crepúsculo na Mata. E bem atestam a volta ao passado nacional os sonetos Anchieta e Vila Rica, né, em que ele retoma aí esses temas, né, nacionais. No entanto, o que mais chama a atenção do leitor nesse livro, é a consciência do fim, a proximidade da morte, né, o crepúsculo do poeta. Então eu vou ler o Crepúsculo na Mata, que tem aqui neste livro. Crepúsculo na Mata. Na tarde tropical, arfa e pesa a atmosfera, a vida na floresta abafada e sonora, úmida exalação de aromas evapora, e no sangue, na seiva e no humus acelera. Tudo, entre sombras, o ar e o chão, a fauna e a flora, a erva e o pássaro, a pedra e o tronco, os ninhos e a era, a água e o réptil, a folha e o inseto, a flor e a fera, tudo vozeia e estala em êxtos de pletora. O amor apresta o gozo e o sacrifício na ara, guincha os berros zenir, silvar o lulo de ira, rúflos, chilros, fluflus, balidos de ternura. Súbito a excitação declina a febre para, e misteriosamente, em gemido que expira, um surdo beijo morno alquebra a mata escura. Bonito, né? Poema Vila Rica tem também aqui. Vila Rica. O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre. Sangram em laivos de ouro as minas que a ambição, na torturada entranha, abril da terra nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. O ângelus plange ao longe em doloroso dobre, o último ouro do sol morre na cerração. E austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema unção.
Agora, para além do cerro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina roçando o chão cicia em prece, como uma procissão espectral que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Nossa, que bonita. Então é o crepúsculo do poeta, né? Esse sofrimento, essa morte. E aqui nós temos o famoso poema Profissão de Fé, que vai falar então de todo esse trabalho do artista. O artista é como um ourives, é como um beneditino no claustro. O artista da palavra que trabalha cada vocábulo como o ourives trabalha para construir uma joia. Profissão de Fé, no livro Poesia de Olavo Bilac. Alguns fragmentos. Essa profissão de fé é uma declaração pública de uma crença. No caso, o poeta afirma o seu conceito sobre poesia. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor, com que ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel. A pena, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo, minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Celebrarei o teu ofício no altar. Porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair vibrando a lança em prol do estilo. Importante é trabalhar o estilo, como o ourives trabalha o ouro, burilando a forma, por extensão o joalheiro, assim também faz o poeta com a pena, com as palavras. O autor então compara a atividade poética com o trabalho do ourives, ou seja, a busca da perfeição formal, que é vista como uma deusa. Carrara é a cidade italiana famosa pela qualidade do seu mármore. O ônix é essa pedra preciosa, né? O Bilac diz preferir as pedras raras ao mármore. No caso, as pedras preciosas significam as palavras nobres, usadas apenas pelos parnasianos. Cinzel é esse instrumento de aço cortante em uma das pontas, usado por escultores e joalheiros. Para o autor, assim como o cinzel trabalha a forma da joia, a pena do poeta trabalha a forma poética. Trabalhar esta forma, este o ofício, então, dos parnasianos. Verso de ouro, que é o último verso de cada estrofe, aquele verso que vai fechar o poema, né? Para os parnasianos, a expressão mais comum era chave de ouro, onde o poeta se esmerava em elaborar uma grande imagem. Tem sempre no final desses poemas, desses sonetos parnasianos, nós temos no último verso uma grande imagem. Rubim, variante por nasalação de rubi. Observe a preocupação do poeta em buscar a riqueza. Olha, enfim, ele rima com rubim, utilizando a forma menos usual da palavra rubi. Então o parnasiano ele trabalha isso, né? Esse ritmo, essa rima. A oficina, aqui o local do trabalho do poeta, né? Do ourives, saia da oficina, saia do local de trabalho do poeta sem um defeito. O poema puro, como uma joia preciosa. Serena forma, então, é a divinização da forma, com letra maiúscula. Como justificativa de toda a postura do poeta parnasiano, da sua fé. Então ele professa a fé na forma. Nas duas últimas estrofes, o trabalho do poeta é visto como um sacrifício religioso. Então ele diz: celebrarei o teu ofício no altar da poesia. Porém, se ainda é pequeno sacrifício, morra eu também. Como um religioso que professa a fé e morre por aquilo. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo,
Inda ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Estilo com letra maiúscula. Então esse poema aqui, gente, Profissão de Fé, é um dos poemas mais importantes do parnasianismo, em que Olavo Bilac traz aquilo que é a temática mesmo dos parnasianos. Essa importância da forma, do estilo, do esmero em criar versos, em criar sonetos que tragam essa excelência no estilo e na forma, a arte pela arte. Então, nós estudamos os três grandes poetas, a tríade parnasiana, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, que inventam e trabalham de maneira assim profunda, né, com muito esmero, com muita dedicação, os versos, a forma do poema. O Oswald de Andrade vai dizer: só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Então o modernista Oswald de Andrade afirmou que o poeta parnasiano era uma máquina de fazer versos, porque ele trabalhava, né, com esmero, com dedicação, para trazer essa importância do texto, do verso. Olha que o próprio poeta Olavo Bilac afirmou, apesar dos... ele vai afirmar: aos chamados poetas parnasianos também se deu outro nome, impassíveis. Quem pode conceber um poeta que não seja suscetível de padecimento? Ninguém e nada é impassível. Nem sei se as pedras podem viver sem alma. Uma estátua, quando é verdadeiramente bela, tem sangue e nervos. Então o poeta também, ele cria poemas vivos, com sangue, com nervo dentro deles. Então, apesar dos poetas parnasianos serem considerados impassíveis, objetivos, declaradamente antirromânticos, observam-se na poesia de Olavo Bilac certos traços de romantismo. Então ele quer criar poemas que tenham sangue, né, que tenham músculos. Muito bonito isso, né? Muito legal essa estética do Olavo Bilac, que é uma estética parnasiana, né, que é essa luta pela forma, para manter toda essa riqueza da forma. Aqui nós temos então a autora Marisa Lajolo dizendo algo interessante. Olha, quando Olavo Bilac nasceu em 16 de dezembro de 1868, ia acesa a Guerra do Paraguai. E quando morreu em 18 de dezembro de 1918, morria também a Primeira Guerra Mundial, sepultando, ao que parece para sempre, um mundo onde era possível ouvir e entender estrelas. Então ele nasce 16 de dezembro de 1868 e morre 2 dias depois do seu aniversário, 18 de dezembro de 1918. E em 30 de agosto de 1984, ano da organização desta antologia bilaquiana, fez um século exato do dia em que Bilac viveu a grande emoção de ter um poema seu publicado na Gazeta de Notícias, jornal carioca que naqueles idos representava toda a glória possível para um candidato a poeta. Então Olavo Bilac é um dos grandes poetas parnasianos, primeiro príncipe dos poetas aqui do nosso país, né? Esse esmero, esse verdadeiro cuidado com a forma, com o estilo. Assim então, com Olavo Bilac, nós fechamos esse capítulo sobre o parnasianismo, que é o capítulo 9, aqui deste livro do José de Nicola, sobre a história literária do Brasil. E na próxima aula nós veremos o capítulo 10, vamos entrar no simbolismo. Um abraço, até mais.